Olá, irmãos queridos, graça e paz, como vocês estão? É muito bom mais uma vez entrar na sua casa e estarmos juntos, mesmo que dessa maneira, online, mas é muito bom estarmos juntos e compartilhando a palavra do Senhor, que é o nosso alimento, que é o nosso sustento. E hoje nós vamos começar o estudo de 2 Pedro, da segunda carta de Pedro. A primeira carta nós estudamos e nós percebemos ali que a primeira carta Pedro se direciona à igreja que estava sendo perseguida e ele ensina a igreja como lidar com a perseguição, de maneira prática, como viver, como se comportar diante de um tempo difícil. E agora na segunda carta, ele muda um pouco o olhar, porque ele começa a preparar a igreja e ensinar a igreja a lidar agora com outro tipo de situação, com outro tipo de dificuldade, que eram os falsos mestres. Então agora nessa segunda carta, o problema é outro, ainda é contra a igreja, ainda é tentando destruir a igreja, mas agora é um pouco diferente, E Pedro, nessa segunda carta, ele ensina a igreja como lidar com os falsos mestres. Então, se a gente perceber aí, as cartas de Pedro são bem pastorais, são cartas para ensinar mesmo, passo a passo, uma carta prática, Então, provavelmente essa carta foi escrita para o mesmo público, para o mesmo povo. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia aí na segunda carta de Pedro. A gente vai ler o versículo 1 e 2. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus, receberam conosco uma fé valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Pedro começa essa carta dizendo quem ele é, que ele é um apóstolo de Cristo, ele é um servo de Cristo, Ele fala servo e apóstolo. Então ele primeiro se apresenta aí novamente, começando essa carta, dizendo quem ele é, dizendo a condição dele em Jesus, dizendo da fé que ele recebeu em Jesus, e em segundo lugar ele traz uma saudação àquela igreja. E essa saudação não é uma saudação comum, como oi, tudo bom? Não. Essa saudação de Pedro e de alguns outros apóstolos, algumas outras cartas a esse tipo de saudação, é como se fosse um desejo, é como se fosse uma oração, como se fosse algo, uma bênção mesmo para aquele povo. Então, quando ele saúda esse povo, ele mostra o coração dele em relação a esse povo. E aí ele fala que é como se ele falasse assim, que o desejo dele é que a graça e a paz de Deus fosse multiplicada no meio daquele povo, no coração daquele povo. Então ele pede duas coisas muito importantes, a paz e a graça. Bom, o que dá pra gente entender é que a igreja de Cristo nunca vai deixar de ser perseguida. Vai sempre haver uma luta, uma dificuldade, vão sempre tentar calar a nossa voz, vão sempre tentar nos injuriar e etc. Se a gente for ver aí as cartas, nós vemos os apóstolos, os homens de Deus, sempre encorajando a igreja a continuar. Então, quando não é uma coisa, é outra. E assim é na nossa vida também. Quando não é uma coisa, é outra. E a gente precisa receber de Deus uma direção, porque os tempos difíceis eles passam e a vitória já é garantida. Então, quando Pedro começa a saudar esses irmãos, ele já começa trazendo no seu coração um desejo de animá-los, um desejo de fortalecê-los. Então, ele fala assim, que a graça e a paz de Deus seja multiplicada em vocês. Então ele pede duas coisas muito importantes. Em todo tempo tem algo que é muito importante, a paz.
Ele fala assim, ó, que a graça, quer dizer, o favor imerecido de Deus e a paz dele seja multiplicada em vocês. Vocês estão novamente em um outro período da vida, mas o meu desejo é que essa graça e essa paz acompanhe vocês, seja multiplicada dentro de vocês. Gente, parece uma coisa nada a ver. Como que a gente está passando por um tempo difícil, né? E alguém está falando de graça e paz. Parece que não tem ligação, mas para nós que servimos a Cristo, há uma ligação. Se você for olhar nas histórias bíblicas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, em tempos de guerra, em tempos de dificuldades, em tempo de afrontas, eles se sobressaíam, eles viviam de outra maneira. E é mais ou menos isso que Pedro está falando. Olha, vocês estão em um tempo difícil novamente, mas o que eu desejo é que não falte em vocês a graça e a paz, que pelo contrário, que aquilo que vocês já têm de graça e paz seja multiplicada, seja aí transbordante na vida de vocês, né? E graça, favor imerecido, paz, no dicionário quer dizer tranquilidade, ausência de problemas. Opa, como assim? A igreja está passando por um tempo difícil, ele está desejando essa paz? Não, não é essa paz. É uma paz ainda maior, é a paz que vem de Deus. É uma paz que excede o entendimento, que é incompreendida. Quantos de vocês conhecem pessoas que já passaram por momentos muito difíceis? E vocês encontram essas pessoas, nós encontramos essas pessoas, e essas pessoas estão gozando, vivendo uma paz. Sabe? Que você fala assim, como ela consegue sorrir, como ela consegue falar ainda de Jesus, como ela consegue lidar com essa situação. Não é que essa pessoa não sinta, ela sente. Mas aquilo que ela recebeu de Deus é maior, foi multiplicado dentro dela. E é esse o desejo de Pedro para a igreja, que a graça e a paz se multiplique nesse tempo difícil. E é esse o meu desejo para a sua vida, para a nossa vida, que nesse tempo difícil a graça do Senhor, que é aquele favor, aquele presente que nós não merecemos, a paz do Senhor que excede o entendimento, multiplique dentro de nós, que não falte, pelo contrário, que transborde, que nós possamos ter para dar, em nome de Jesus. Essa paz, como ela pode ser multiplicada? Como essa paz e essa graça pode ser multiplicada? E aí Pedro fala que essa graça e essa paz vai ser multiplicada pelo conhecimento de Deus, ou através do conhecimento de Deus, né? Tem aquela canção que a gente gosta, não olhe as circunstâncias, não. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao Senhor. Não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Essa é a confusão que os crentes geram, que a igreja gera no mundo. Como alguém tem paz no meio da guerra, como alguém tem paz no meio de perseguição, como alguém recebe graça e vive na graça em tempos difíceis. É porque essa graça, essa paz, ela vem de Deus. Não vem de pessoas. Nós não encontramos em coisas, nós não encontramos em situações, nós encontramos em Deus. Quando nós começamos a conhecer Deus, quando nós chegamos a esse conhecimento de Deus, que vem através da palavra, que vem através da busca pelo Senhor, nós encontramos essa paz. E Pedro fala que essa paz que vocês já encontraram seja multiplicada. Normalmente, quando Deus multiplica graça e paz, é porque o período que nós vamos passar é um período que vai precisar ainda de mais graça e de mais paz. O conhecimento de Deus, o entendimento de quem Deus é, o entendimento da palavra do Senhor nos faz viver assim, uma paz que ninguém vai entender.
E é isso que nós desejamos, é a minha oração por você, e para sua casa. Que a sua casa seja invadida de uma paz, de uma graça que seja tão forte que ninguém entenda, que ninguém consiga explicar. A paz do Senhor, a paz e a graça só pode ser encontrada no Senhor. Ele é a paz. Ele é a nossa paz. Ele não tem a paz. Ele é a paz. Por isso que Pedro saúda aquela igreja. Ele não fala oi, olá, a paz do Senhor, mas ele fala muito mais. Ele ora para que aquela igreja seja fortalecida, seja cheia de graça para suportar, seja cheia de paz para conseguir sobreviver, se manter em uma vida equilibrada. Não perca a sua paz. Eu falo assim que a paz é um dos presentes mais maravilhosos. Você acordar e não ter algo, você consegue batalhar por aquilo e comprar. Mas você viver sem paz, eu não sei como é possível. Eu não sei como é possível. Porque a paz do Senhor nos faz viver em meio à guerra uma tranquilidade. Tem uma frase da Madre Teresa, que ela quando foi receber o Grêmio Nobel, perguntaram para ela: o que podemos fazer para promover a paz mundial? Aí ela falou assim: ó, voltem para casa, amem as suas famílias. Então eu acredito que é mais ou menos isso. A paz que nós temos primeiro é manifestada na nossa família. As pessoas da nossa família começam a ver a paz, a graça do Senhor se multiplicando em nós. E depois as outras pessoas começam a se acolher em nós porque elas sabem que nós temos aquilo que vem de Deus. A sua paz, a graça, tudo aquilo que Deus tem não é comprado, não é conseguido, não é conquistado. São presentes de para quem conhece Jesus, para quem conhece o amor de Deus, para quem conhece a sua palavra. Que haja paz na sua casa. Um grande beijo.